Numa época em que a homossexualidade era crime e o menor boato podia encerrar uma grande carreira, estes homens tiveram poucas opções: viver torturados e perseguidos por uma identidade sexual vista como desviante e imoral, ou administrar bem suas intimidades, disfarçando e se escondendo do melhor jeito possível, porém sem deixar de imprimir sua marca no cinema e no mundo. Este é o Sociocrônica e nós vamos conhecer os maiores ídolos gays da antiga Hollywood. Pioneiro no estilo naturalista de atuação e um dos maiores atores do cinema, Montgomery Clift nasceu em 1920 nos Estados Unidos e estreou no teatro aos 13 anos e aos 15 já estava na Broadway. É logo abordado por agentes, mas se recusa por 10 anos a assinar qualquer contrato que tirasse sua liberdade, uma decisão ousada na época. Diferente da imagem que se popularizou de um homem atormentado por sua orientação, no documentário Making Montgomery Clift de 2018, dirigido por seu próprio sobrinho, é revelado que ele sempre soube lidar com isso, bem como sua família, algo raro naqueles tempos. Numa fita gravada nos anos 60, a mãe do ator afirma: Monty foi homossexual muito cedo, acho que tinha 12 ou 13 anos ainda. Porém, foi perseguido por John Wayne e o elenco mais conservador de Rio Vermelho, um de seus primeiros filmes, e se recusou a trabalhar com Wayne outras vezes. Um dia, ao voltar de um jantar na casa de sua amiga Elizabeth Taylor, em 1965, ele bateu com um carro no poste e fraturou várias partes do rosto. Conta-se que foi a atriz que o salvou, enfiando a mão em sua boca e puxando sua língua e dentes quebrados, antes que sufocasse. O acidente não diminuiu seus trabalhos, e ele usou a curiosidade do público para lotar os cinemas com um rosto recém-construído. Porém, as dores o viciaram em álcool e analgésicos. Em julho de 1966, foi encontrado nu e falecido em sua banheira aos 45 anos. A autópsia revelou morte por parada cardíaca, mas se descobriu algo que nem Montgomery sabia. O astro possuía tireoide hipoativa, uma condição que afeta a pressão sanguínea e causa um estado de lentidão na pessoa, o que explicava a tão criticada decadência profissional do ator. Nils Aster foi um ator sueco apelidado de O Homem Greta Garbo, por sua beleza estrangeira e sotaque forte. Forçado pelo pai, ele entra para o teatro e em 1916 conhece Maurits Stiller, o mesmo agente que descobriu Greta Garbo. Os dois embarcaram num romance e, graças a isso, Aster foi escalado para seu primeiro filme, Vingarne, um longa mudo com temática gay dirigido por Stiller e com uma equipe de produção quase toda composta por homens gays. O sucesso do ator atrai a atenção dos estadunidenses, que batem literalmente à sua porta e o convidam a se mudar para Hollywood. Porém, é obrigado a se casar com Vivian Duncan, mas, infelizes, o casamento dura apenas 2 anos. Ele tenta pedir Greta Garbo em casamento, pois ambos saberiam dos segredos um do outro, mas a atriz recusa. Durante a gravação de Mulher Singular, Greta foi ouvida gritando com ele: "Eu não sou um de seus marinheiros", sendo marinheiro a gíria que ela usava para descrever seus amigos gays. Curiosamente, o relacionamento mais longo de Aster foi justo com um ex-marinheiro, o ator e dublê Ken Duman. Nós acabamos na cama juntos. Quando saí, ele colocou uma nota em minhas mãos de $50. Me senti uma garota de programa, mas ele disse: "Aqui está meu número." Relembraria Ken mais tarde. Entre 1916 e 1963, Aster apareceu em mais de 70 filmes, mas, no final, terminou como pintor e morreu em 1981 na sua amada Suécia. Rudolf Valentino, o grande amante, nasceu na Itália e se mudou aos 18 anos para Nova York, onde atuou como dançarino e acompanhante de mulheres ricas. Com tais contatos, consegue pequenos papéis até entrar para Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, um grande sucesso do cinema mudo, e se torna uma estrela.
Contudo, embora fosse idolatrado pelo público feminino, passou a ser perseguido pelos homens por seus modos afeminados, ainda que muitos o imitassem e copiassem seu estilo de cabelo. Os meninos do cinema não são os mesmos, escreveu um repórter anônimo. Eles estão todos correndo por aí, usando cachos cuspidos, cabelo cortado e calcinha de seda. Valentino desafia o repórter para uma luta de boxe para provar sua masculinidade e vence a briga na cobertura de um hotel. Ele tentou depois se casar com Jim Acker e Natasha Rambova, ambas lésbicas, mas nenhum casamento durou. Após uma cirurgia em 1926, desenvolveu uma inflamação que o deixou em coma e o matou aos 31 anos. A comoção por sua perda foi tão grande que fãs se suicidaram e pessoas quebraram a funerária aos prantos, e outras 100.000 instauraram um caos nas ruas apenas controlado pela polícia. Apesar da timidez, Rock Hudson atraiu uma legião de fãs por suas atuações em comédias dos anos 50 e 60, e certamente foi um dos atores gays mais conhecidos do meio, tendo virado personagem numa série da Netflix. Seu nome artístico veio da junção do rochedo de Gibraltar e do rio Hudson, e ele o odiava. Sua estreia foi em Suor e Lágrimas, de 1948, onde foram necessários 38 takes para completar sua única fala no filme. A aparente falta de talento era compensada por sua beleza e seu 1,96 m de altura. Rapidamente, então, a Universal o treinou em atuação, canto, dança, esgrima e hipismo, e ele se tornou um ídolo popular. Seu sucesso atingiu o auge em Giant, ao lado de James Dean, que imediatamente antipatizou com o ator. Dean se irritava com o fato de Rock querer parecer hétero demais, sendo o próprio Dean um bissexual assumido. Boatos de que nos sets Dean o apelidava de fada e que até teria lhe dado um beijo de língua à força. Em 1955, a revista Confidential ameaçou expor o segredo de Rock e seu agente teve que pagar para silenciá-los. Então, Rock se forçou a casar com sua secretária, mas a relação não durou 3 anos. Ele faleceria em 1985 de complicações por HIV e foi uma das primeiras celebridades a admitir que possuía o vírus. O impacto disso foi tão grande que poucos dias após sua morte, o Congresso estadunidense destinou 221 milhões de dólares para desenvolver uma cura para a doença. E Joan Rivers disse: "A confirmação de Rock é uma maneira horrível de trazer a AIDS à atenção do público, mas ao fazê-lo, Rock ajudou milhões no processo. O que fez requer verdadeira coragem." A doença que estigmatizou LGBTs agora tinha um rosto, e esse rosto foi o do maior galã da era de ouro do cinema. Ainda que digam que talento é o que importa e não a intimidade dos artistas, bem sabemos que esta não é uma realidade até hoje. É preciso ter coragem para assumir sua identidade e sexualidade, maneirismos não convencionais ou até uma condição de saúde, para não correr o risco de cair nos estereótipos ou no esquecimento, apesar do talento.